A pesquisa Quest, divulgada hoje, traz boas notícias para Lula e para Bolsonaro e traz uma ducha de água fria para Sérgio Moro. Essa análise é da Thaís Oyama, com quem eu converso agora ao vivo. Thaís, bom, boa noite para você. Quero entender por que Moro recebeu essa ducha de água fria. Tem muito a ver com a rejeição em relação ao nome dele, né, Thaís? Boa noite. Diego, essa pesquisa ela foi surpreendente de certa forma, porque no que diz respeito à popularidade do Sérgio Moro, intenções de voto, ele está mais ou menos lá onde ele sempre teve, né? Ele saltou de 8 para 11 pontos de intenção de voto, o que quer dizer que ele saiu um pouquinho lá da margem de erro e galgou alguma coisa. Mas isso não foi exatamente o que surpreendeu. O que surpreendeu foi a tremenda rejeição que o Instituto Quest, a consultoria Quest, apontou. 61% é quase igual ao que tem Bolsonaro, que é um campeão de rejeição faz tempo, né? Então, isso coloca o ex-juiz da Lava Jato em pé de igualdade, tecnicamente, pelo menos, com o mais rejeitado dos candidatos, que é o Jair Bolsonaro. Isso foi uma surpresa, sem dúvida, e não foi uma surpresa boa para o juiz, né, Diego? Thaís, a gente já sabe aqui quais são os motivos dessa rejeição de Sérgio Moro, o que leva a esse índice tão alto? Então, isso é interessante, mas antes eu queria só chamar a atenção para o que é essa rejeição, né? Como é que os institutos aferem essa rejeição. Então, em geral, a rejeição ela vem da seguinte pergunta: em quem você não votaria de jeito nenhum? Essa é a pergunta que indica o índice de rejeição. No caso da pesquisa Quest, se a gente for olhar direitinho, eles fizeram uma coisa um pouco diferente. A pergunta da Quest é: em quem você conhece, mas não votaria? Então, não tem esse grau essa, digamos, conotação um pouco raivosa, nem nada disso. É quem você conhece e não votaria. E isso foi que deu 61% no caso do Sérgio Moro. O que é que isso significa, Diego? Significa, na verdade, que as pessoas não necessariamente odeiam, têm grande resistência ao nome dele. O que elas estão dizendo é que elas conhecem o sujeito, mas elas não votariam nele. E por que elas não votariam nele? O que dizem os pesquisadores hoje é que a grande questão do Sérgio Moro é que ele ainda está ligado a uma única imagem, que é a do juiz da Lava Jato, ou seja, do sujeito que tem, para quem gosta dele, meios para combater a corrupção, e para quem não gosta dele, é aquele sujeito que foi injusto com o ex-presidente Lula. De qualquer maneira, gostando ou não gostando, o que as pessoas veem nele é esse sujeito ligado à Lava Jato. E ele não saiu daí. E neste ano, quer dizer, no ano de 2022, a grande questão é a economia, como a gente sabe, né? A questão da corrupção, a questão da segurança pública, foram questões da eleição passada, de 2018. Essa eleição terá outro tema, dada a situação da economia, do desemprego e da inflação. E quanto a esse tema, o Sérgio Moro tem muito pouco a dizer. E quem já viu uma quali envolvendo o nome do Sérgio Moro, quais são aquelas pesquisas menores feitas em grupos, pequenos grupos de pessoas, em que elas falam coisas além de sim ou não é? Elas dão as suas impressões sobre os candidatos em jogo. E quem já viu uma quali que tem no centro o Sérgio Moro em discussão, percebe que o que as pessoas temem é o fato de ele não estar, a hipótese de ele não estar preparado para liderar uma situação econômica grave como é a situação do Brasil. E se tratando de eleição, né, Thaís, a rejeição é algo que deve ser olhado com atenção, né? Quer dizer, uma rejeição muito grande é algo que complica, aí, principalmente para quem quer crescer e precisa crescer nessas pesquisas, né? Exatamente, Diogo, sobretudo no Sudeste, como é o caso do ex-juiz Sérgio Moro. Ele é muito rejeitado no Sudeste, que, como a gente sabe, é o maior colégio eleitoral do país.